Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai fazer o unboxing do equipamento K35 da EZ-Brew, que vai ser um dos novos equipamentos que a gente vai usar na nossa cervejaria dos sonhos. Vamos lá? Uma camisa, eu não tava esperando, maneiro. Vou lá pôr. Será que GG vai dar? Porra, mano, sei que eu não tô muito em forma, né? Mas caracterizado, não ficou tão grande não. Acho que ou eu tô muito grande ou é uma forma pequena. Então abriu, a primeira coisa que a gente vê é essa pastinha, vem um certificado assinado pelo Leandro, um dos sócios fundadores da EZ-Brew. Ah, e ainda vem um checklist de entrega, então, cara, que massa. Então eles têm todos os acessórios da EZ-Brew, todos os equipamentos da EZ-Brew aqui, e todos estão listados aqui, eles vão dando um ok no que mandaram. Tirar a panela de dentro da caixa nunca é uma tarefa muito fácil. Foi fácil. A panela é linda, dá pra ver de cara, acho que vocês estão vendo. Então a gente já começa a ver, ela tem um acabamento aqui em um metal mais fosco, como se fosse não sei se é inox, alumínio escovado que se fala. E a gente tem um inox bastante polido e bem brilhante, bem espelhado aqui. Então, aqui dentro veio um monte de coisas. Controlador, provavelmente. Mangueiras. Fonte, que eu sinceramente não sei para que é ainda. Tá, isso aqui eu lembro que é. Isso aqui é o sensor de nível, mais a bombinha, já vamos abrir ele. Cabo e fundo falso. Aqui tem uma trava, ó. Não consigo puxar. Consigo puxar. Esse equipamento, na verdade, ele não é um single vessel, ele é um double vessel, aonde a gente tem esse cesto aqui, que ele não fica interno à panela, ele fica acima da panela, o que propicia a gente a chance de usar muito mais grão e ter um rendimento um pouco maior se você fizer lavagem. Tem uma forma de fazer lavagem bem adequada nesse tipo de equipamento. Então os grãos ficam aqui em cima, olha o tanto de grão que a gente pode usar. Tudo isso pode ser usado para colocar grãos. Aqui no meio, para evitar oxidação, que pode ser uma coisa que vem na mente de vocês quando falam nesse tipo de panela, na verdade a água não cai direto, o mosto ele não cai direto. Ele passa, aqui no meio tem um furinho, ele passa por esse tubo e ele desce bem aqui embaixo certinho. Aqui em cima ainda tem um fundo falso, né, que vai impedir os grãos de descer, e um único furinho. Nesse segundo cesto a gente tem o mesmo padrão acontecendo, com o inox escovado embaixo e inox polido em cima. Muito bonito, o equipamento ele é bonito demais. Confesso que eu estou um pouco perdido de como colocar isso aqui ainda. Na verdade está certo, coloca aqui mesmo, pode deixar aqui. E aí, quando colocar esse cesto, é esse cesto que faz a vedação, então a hora que fica para cima mesmo. Aqui está o equipamento por dentro. Olha, vocês podem ver, como eu falei do polimento, né? Vocês conseguem ver a câmera ali, olha que legal. Esse tipo de resistência eu acho bem legal. Os equipamentos que podem, não são todos os que podem fazer esse tipo de resistência pela configuração do equipamento, né? Que ela é muito mais fácil de lavar do que aquelas resistências que dão volta. Quando a resistência dá volta, fica sempre um pontinho de sujeira ali dentro. Pelo que eu tô vendo, isso daqui, ó, isso aqui, tá espelhado, não consigo ver. Pelo que eu tô vendo, isso aqui, ó, é um sensor de nível. Aquele sensor de nível ali no fundo, eu não lembrava que tinha, eu já usei a K60, né? Mas é uma peça tão simples e tão importante, vocês não têm noção. Em todos os equipamentos que eu já usei até hoje, que o fluxo não era ascendente, mas fluxo descendente, quando você usa... Vai comer agora, Boris? Quando você usa grãos que tem potencial de entupir, por exemplo, aveia, e entope, cara, acontece uma coisa muito chata, que corre risco de estragar a sua panela. A bomba ela continua puxando, então ela puxa, joga o mosto para cima, puxa, joga o mosto para cima e o mosto não vai para baixo. Uma hora ela seca o mosto.
Quando ela seca o mosto, a mínima coisa que vai acontecer é queimar o próprio mosto e subir um cheiro de queimado. Se você não for rápido, queima a resistência. Já aconteceu comigo inúmeras vezes, até em braçagem industrial, de certa forma, isso daí. Então é bem perigoso que um controladorzinho ali, um sensorzinho de nível vai impedir. Se aquilo ali abaixar, o que vai acontecer? Ela vai cortar a corrente e vai estar tudo certo. Bem ali no meio da panela a gente vê o sensor de temperatura. Se você for fazer kettle sour, é bem importante que o sensor de temperatura esteja no mesmo nível da resistência para não criar bolsões de temperatura onde você vai estar medindo a temperatura num lugar e a temperatura mais alta vai estar em outro. Isso já aconteceu comigo algumas vezes também. No mínimo, garanta que o seu sistema está agitado se não for no mesmo nível. Dá uma agitadinha sempre para homogeneizar as coisas. Aqui a gente tem o controlador de temperatura. Ele é um controlador externo, então a gente coloca na panela quando vai utilizar. Tem dois comandos, um comando para recirculação, bem simples, e um comando geral on-off. Aqui a gente pode colocar no modo automático ou no modo manual, que deve ser sempre ligado à resistência e você desliga quando quer. Aqui do lado tem instruções de uso, tem o programa 0 que entra no modo de programação, programa 2 com o número de patamares, com 5 a intensidade de fervura. Controlar a intensidade de fervura que é uma coisa legal, você não precisa deixar a resistência ligada em 100%. Você pode deixar ela ligada numa fração disso daí e pode ser muito importante dependendo do que você está fazendo, por exemplo, sour ou braçagem. Não é uma coisa a ser estudada ainda, mas braçagem com que vai na fermentação com que vai na própria panela. E a programação das rampas de temperatura. Eu não vou ligar isso agora. Quando a gente for para o vídeo de utilização, eu vou mostrar como funciona. Aqui é a parte de trás do equipamento. A gente tem a alimentação para o comando remoto. A gente tem a alimentação da própria panela, que vem da rede. Tem a entrada do controlador aqui, uma portinha 12 volts. E agora eu entendi aquela fonte, a fonte vai para o controlador. Então aqui o cabo de alimentação, é um cabo bem grosso, 20 A, padrão 20 A, 220 volts. A gente liga ele aqui. Está ligado, só ligar na tomada agora. Aqui a bombinha, ela vai na alimentação do comando remoto. Tá aqui nosso controlador, vou deixar aqui em cima. Então a fonte vai ligada aqui. E aqui embaixo ainda tem uma outra entrada que eu não mostrei para vocês, que é o sensor de transbordamento, ó. Esse aqui é o sensor de transbordamento da parte superior. Se começar a encher demais o nível, isso sobe. E ele corta a corrente também. Ele encaixa aqui embaixo. Além disso vem a bombinha, que é uma bomba magnética. Assim, às vezes as pessoas têm preconceito contra esse tipo de bomba, mas eu acho que é uma das bombas mais adequadas, e não é só da EZ-Bril, de qualquer equipamento que utiliza, que tem fluxo descendente, né? Porque ele não precisa de uma bomba tão forte, essa é uma bomba super fácil de limpar. É a bomba mais higiênica possível. Ó, nem fiz força, ela abre, ó. Se você quiser fazer uma lavagem completa dela, tá aqui, ó, não tem segredo. A gente pluga a bomba aqui e tá escrito não rosquear até o fim, 4 voltas. Então vamos lá. Na bombinha a gente conecta essa mangueira, ela não tem veda-rosca porque é uma vedação por meio de O-ring. Antes da gente montar ela completamente, deixa eu mostrar ela embaixo. Ela tem aqui os pés ajustáveis, se você precisar regular o nível, né? Aqui as entradas da resistência. Aqui a gente tem um relé e um dissipador de calor no relé. É bem simples embaixo porque todo o controle não é feito aqui, mas o controle é feito externo, né? Então as ligações, o fio terra, a saída de energia, ou alimentação na verdade. E agora chegou a hora de montar o equipamento como um todo, como a gente usaria ele para abraçar. Essa aqui é a panela interna, ela tem bastante detalhezinhos, né? Tem aqui onde volta o líquido, vocês já vão ver. Tem uma válvula globo ali embaixo, aqui ó, que é onde a gente vai controlar o quanto está subindo e o quanto está descendo de líquido, na verdade, o quanto está descendo. E aqui que faz a vedação, que eu mostrei na bengala, ela vai ali. O O-ring pega bem aqui e faz a vedação de forma bem simples. Dentro dessa panela vai esse fundo falso, bem bonito, cortado a laser, bem preciso. Símbolo da EZ-Bril bem legal aqui no meio. Uma certa altura, mais ou menos 2 centímetros do fundo da panela. Para montar ela a gente começa colocando, então a gente coloca o suporte do cesto superior. Como a gente pode ver, tem algumas travas aqui, ó, que impedem ele de levantar. Foi aquilo que eu mostrei lá no começo, uma trava bem simples, porém bem eficiente.
E alinhado com a bengala, dá pra ver aqui onde está a válvula, a gente coloca. Agora a gente começa a plugar os periféricos, o controlador, a mangueira, o sensor de transbordamento. Bom, até trouxe ele aqui para o chão para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Isso aqui eu posso girar para ficar alinhado da forma com que eu achar mais conveniente. Então, se a bomba está saindo desse lado aqui, eu vou deixar a entrada da bomba alinhada com isso. Tá aí aquela mangueira que a gente pegou lá embaixo. A mangueira ela ficou um pouquinho maior. Eu provavelmente vou acabar cortando ela e emendando ela aqui direto para ficar no tamanho certinho. Controlador plugado. Ligado lá nos comandos lá embaixo. Eu poderia deixar ele até meio de lado para ficar um aspecto mais clean, né? Poderia deixar ele aqui. Uma vez que o controlador a gente usa muito pouco durante a abraçagem, uma vez que a gente programou, ele vai tocar direto. E aqui está o nosso controlador de nível. Na verdade, a gente conseguiu deixar o controlador desse lado. Então tá aqui o equipamento 100%, quase 100% montado, ainda falta isso daqui. A gente pode ver que é um equipamento onde tem uma preocupação enorme com a estética e com as funcionalidades. Só que a gente só vai poder falar melhor das funcionalidades quando a gente for realmente utilizar. Agora a gente vai falar mais da estética. E para finalizar a montagem dele, a gente tem isso aqui, que é um isolante térmico para economizar energia. Se a gente quiser garantir a temperatura da nossa mostura, que ela seja constante, a gente gaste o mínimo de energia possível para isso, só colocar nosso isolante térmico. E tá aí agora 100% montado o equipamento K45 da EZBril. Vou tirar um monte de fotos para vocês verem cada detalhe no final desse vídeo e podem ver também no Instagram. Não percam que na próxima semana a gente vai finalmente estrear a cervejaria e utilizar esse equipamento. Valeu, muito obrigado por assistir, fiquem com as fotos e muito obrigado!